my love. Will you always be my love? Boa tarde! Está entrando no ar mais um programa Emoções e hoje o nosso programa está um pouco diferente. A sua participação é que vai fazer o nosso programa hoje. Isso porque na semana passada a gente falou de um tema bastante polêmico, né? Que foi a lei da palmada. E eu terminei o programa pedindo que você mandasse o seu depoimento, dissesse o que você pensa acerca dessa lei. Pois é, eu recebi vários depoimentos e antes de mais nada eu quero agradecer a todos vocês que entenderam e que atenderam o meu apelo e que compartilharam o programa nas redes sociais, mandaram via WhatsApp. Eu vi que muita gente compartilhou, muito obrigada. E com isso eu recebi muitos depoimentos. Separei alguns aqui para estar trazendo no nosso programa hoje. Mas de qualquer maneira, se você perceber que o seu depoimento não foi possível de ser colocado no ar, até pelo nosso tempo, fica tranquila, é só você correr lá na nossa página no Facebook, Suelen Mota Psicóloga, tá aparecendo o endereço aqui embaixo para vocês, que vocês vão encontrar todos os depoimentos de todo mundo que nos enviou e os depoimentos na íntegra, porque algumas pessoas também nos mandaram quase que uma carta, né? Fizeram verdadeiros desabafos. E aí eu peguei alguns pedaços, né, para colocar aqui no programa, mas vai estar tudo na íntegra lá na nossa página. Então é isso. Muito obrigada pela participação de todo mundo. A ideia do programa na semana passada era exatamente essa, né? Saber qual é a sua opinião acerca da lei da palmada. E então vamos lá. O que será que a população está pensando acerca dessa lei? A partir de agora no programa Emoções. Eu quero começar o nosso programa, né, trazendo um depoimento. Eu separei aqui o depoimento que veio direto de Morro do Coco, da Andréia. Ela que fala que é mãe de 3 filhos e ela diz assim: acredito que não devemos bater, tá aí na sua tela. Mas, muitas vezes os adolescentes, pelo fato de não batermos, perdem o respeito. E se alguma vez já levou uma palmada, eles acreditam que devem temer pelo medo da correção. Essa é a opinião da Andréia, mas teve outras pessoas que disseram coisas diferentes. A Leidiane, por exemplo, tá aparecendo aí na sua tela também, que é mãe de uma menina, mora no Parque Tamandaré, ela diz assim: depende do tipo de palmada. Eu, por exemplo, Leidiane falando, levei várias da minha mãe e não me sinto mal por isso. Deniane, mãe de uma adolescente e de um menino de 3 anos, moradora da Penha, diz assim: difícil mesmo esse tema, né, Deniane? Ela diz: eu estou num processo de não bater, mas é difícil. Mas sou a favor da lei da palmada, sim. Acho que isso vai nos ajudar a educar melhor os nossos filhos, a dar mais atenção e etc. Veja que as pessoas estão, né, com opiniões bem diferentes. E continua. Bárbara, mãe de 2 filhos. Não acho um modo certo de educar batendo. Às vezes dá raiva, dá vontade de bater, mas penso que eu vou bater e ele vai continuar fazendo. Às vezes dou um tapa para ele ver como dói, mas me arrependo. Eu nunca apanhei de quem me educou. Tento dar o máximo de mim na conversa, me corto o coração quando eu ou o pai brigamos com eles, mas temos que educá-lo antes que ele aprenda de outro jeito. Esse depoimento que vai para sua tela, eu achei assim, o depoimento mais severo de todos. Sei lá, nem sei se severo é a melhor palavra, mas olha só, veja o que vocês pensam. Elcio, pai de 5 filhos, morador do Parque Caju. Ele começa o depoimento dele dizendo: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Quando há muito tempo nossos pais davam palmadas em nós, os presídios viviam mais vazios. E hoje não falo mais nada. Ele termina com reticências. Esse próximo depoimento ele veio do Jardim Anhangá. Jardim Anhangá é um lugar que fica um bairro de Duque de Caxias, no Rio. E quem nos mandou foi Emily, mãe de 3 meninos. Ela mandou um depoimento bem extenso, então eu separei algumas partes, como eu falei,
você vai poder ler na íntegra lá na nossa página. E ela começa assim: acredito que essa lei seja muito relativa, tendo em vista muitos abusos e arbitrariedade cometida por alguns pais. Já de outro lado, a palmada, quando dada de forma equilibrada, pode vir a ser positiva. Eu, particularmente, não bato nos meus filhos, diz a Emily, pois eles compreendem melhor uma punição com a privação de algo que gostam. Tem 3 filhos, um de 13 anos, um de 9 e um de 2 anos. Com isso, as formas de lidar com cada um é diferente. Juliana do Parque Califórnia. Ela também mandou um depoimento bem extenso. Eu peguei um pedaço que diz assim: meu posicionamento é: sou plenamente a favor de não agredir violentamente a criança e ao adolescente e de toda lei que as defende e instrui sobre seus direitos, mas contra a permissividade que tem sido gerada pela falta de instrução dos seus deveres e pela falta de compreensão do que faz parte da responsabilidade dos pais na educação e mediante a correção adequada, explicando o que é correto, o que é errado, as consequências como primeira medida, porém sem criminalizar a ação da palmada, não espancamento em hipótese alguma. Para fechar, gente, eu trouxe aqui, tem muitos depoimentos, mas como eu falei, nosso tempo é curto, um depoimento que eu achei muito interessante, porque ela não só deu um depoimento, como ela deu uma sugestão, né? Uma sugestão que eu acho que vale a pena a gente pensar, né? Se seria viável e como a gente poderia, né, fazer isso para o futuro. Marcela, mãe de 2 meninos, moradora do Parque Leopoldina. A lei da palmada é uma lei isolada e muito distante da nossa realidade, diz ela. Penso eu que os pais deveriam ter uma carga horária reduzida para que possamos ter mais tempo com os nossos filhos e acompanhá-los no dia a dia. Porque quando os filhos fazem algo errado, os primeiros a serem apontados em qualquer lugar são os pais. E aí ela continua: sou a favor da correção, do esclarecimento à criança, pois a criança saberá o porquê, e o castigo também, que às vezes tem um efeito maior do que a palmada, segundo ela. Sou contra o abuso do poder, os gritos, excessos de palmada, como a criança que apanhou de cinto do padrasto, aquela cena horrorosa que a gente pôde acompanhar pelas redes sociais. E aí ela continua falando várias coisas e no finalzinho ela diz uma coisa interessante. Ela fala assim, ó: estou sem emprego, sinto falta do dinheiro até para proporcionar o melhor para eles, mas vejo que o melhor é me ter ao lado deles no dia a dia. Estou vivendo os melhores dias da minha vida, onde dinheiro nenhum paga esses momentos, mas não foi sempre assim. Já fui trabalhar... Cadê? Me perdi aqui. Achei. Já fui trabalhar chorando porque tinha que deixá-los. Tive psoríase por conta disso, ansiedade e estresse. Fiz até biópsia. Jesus me curou. Penso que, como pais, temos a responsabilidade não só de colocar o pão na mesa, mas de educar homens e mulheres de caráter. Eu gostei muito do depoimento da Marcela, porque, como eu falei, ela não trouxe só a opinião dela, mas ela deu uma sugestão. Sugestão essa que a gente sabe que está fora, bem distante da nossa realidade hoje, né? De repente ter uma redução de carga horária para os pais. Também ela não deu a sugestão de crianças até quantos anos de idade, enfim. Mas eu acho que seria uma coisa para a gente pensar, né? A grande questão e o que ficou claro para mim de todos os depoimentos que eu li para vocês aqui no programa e de todos os outros que eu recebi que estarão na nossa página, é que o que eu vejo claramente é que ficou ainda muita dúvida na cabeça das pessoas acerca do que é a lei da palmada. Veja que, via de regra, quem nos mandou o depoimento começa dizendo assim: quem é a favor, por exemplo, sou a favor da lei sou a favor da palmada, mas não sou a favor do espancamento. E a ideia a lei da palmada não está falando de espancamento, está falando de palmada mesmo. Então,
como as pessoas estão confusas, as pessoas não sabem exatamente como agir. A prova disso, eu estava conversando essa semana mesmo com uma amiga minha e foi uma conversa informal, conversa de amigas, que é pedagoga, excelente profissional, atuante na área. E aí a gente estava conversando sobre o programa. Aliás, quero até fazer um parêntese aqui. Ela é mãe de uma noiva que está para casar daqui a 2 meses e me pediu um programa sobre esse momento, né, de ansiedade e estresse das vésperas do casamento. Por isso, se você que está nos assistindo está com o casamento marcado, fique ligado no programa Emoções, porque eu vou trazer esse tema para vocês, tá bom? Mas fechando parênteses, a gente estava conversando e eu perguntei a ela, fulana, e aí, o que você acha da lei da palmada? Aí ela falou assim, sou super a favor. Eu acho que a gente tem que dar uma palmada mesmo, de vez em quando. Eu comecei a rir, eu falei assim, peraí, ou você é a favor da lei da palmada, ou você é a favor de dar uma palmada de vez em quando. Expliquei para ela do que se tratava a lei da palmada. Ela começou a rir e falou assim, então eu sou contra. Ou seja, diferente do que a maioria das pessoas pensam, o grande problema é que o que a gente vê é esse desconhecimento, de um modo geral, da população acerca da lei. Consequentemente, porque desconhecem, não vão conseguir cumprir. Ou essa lei não vai ter eficácia, né? Uma vez que as pessoas desconhecem, não cumprirão. E isso independe do grau de escolaridade. Essa pessoa, como eu falei, essa minha amiga, é uma pedagoga, trabalha na área, que é excelente profissional e desconhecia. Então, a ideia do nosso programa foi justamente de trazer à tona novamente essa reflexão para que a gente pudesse não só conhecer a lei, mas como trazer novas sugestões e pensar acerca de como será a educação dos nossos filhos diante dessa proposta do Congresso. Nosso programa está encerrando, você vai poder rever todos os depoimentos e aqueles que não foram para o ar, como eu disse, através da nossa página no Facebook. Para você rever esse programa e para você que ligou a televisão agora, que está meio perdido, que não assistiu o programa da semana passada, é só você correr lá no nosso canal no YouTube, está aparecendo aqui embaixo o endereço, tanto da página do Face quanto canal do YouTube. Emoções com a psicóloga Suelen Mota. Você vai encontrar esse programa de hoje, o programa da semana passada, que eu explico sobre a lei da palmada, e todos os outros que a gente já gravou. E aí você pode continuar deixando seus depoimentos, que eu vou estar sempre postando lá na nossa página, ok? Semana que vem a gente vai estar aqui falando sobre um outro tema muito importante, que é a autoestima. Essa sua imagem que você tem acerca de si mesmo e que pode te elevar ou te colocar em uma situação muito difícil. Enfim, a sua autoestima é sua aliada ou é uma vilã na sua vida? Semana que vem, quinta-feira, 13h, aqui no programa Emoções. Eu espero vocês. Conto também com a sua participação, com sugestões de novos temas. Entre em contato conosco. Nosso e-mail para contato é o colunabemestaremocional@gmail.com. Esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo, tudo junto. Você pode mandar perguntas, dar sugestões de outros temas. A gente vai estar fazendo para vocês com o maior prazer. Tá bom? Deus te abençoe. Até semana que vem. Um beijo grande. My love.